senhores, boa noite para todos. Que alegria estarmos de volta para realizarmos esse trabalho, esse programa em torno do estudo da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Para nós é um motivo realmente de muita alegria. Trabalhamos nas sextas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi editado no dia 18 de abril de 1857. Nós gostaríamos de iniciar a nossa noite com muita alegria, endereçando os nossos abraços para todos aqueles ouvintes que compõem a rede Amigo Espírita. Os nossos companheiros ouvintes da rádio Brasil Espírita, que é uma rádio web de Maceió. Um grande abraço para todos vocês. E hoje, com muita alegria, nós estamos iniciando uma parceria com a transmissão através da TV Nova Luz. É uma TV web. E eu gostaria de endereçar um abraço todo especial para o César Reis, para a Yasmin Madeira, que são do Conselho Diretor, o nosso amigo da técnica Ricardo Rodrigues, o nosso Peruso, todos aqueles amigos sob a tutela de Eurípides Barçanufo, que é o benfeitor espiritual desse projeto Luz, que eles possam se sentirem também abraçados, acolhidos por todos nós, porque o grande movimento, nesse instante que a espiritualidade está promovendo, é de nos acolher, no seu sentido de nos atender de acordo com as nossas necessidades e, acima de tudo, após o acolhimento, após o esclarecimento, esses nossos benfeitores nos auxiliar para que nos preparemos para a vida e qualificando a nossa intimidade, as nossas ações, por certo seremos cidadãos mais ajustados, mais equilibrados, com mais saúde, com mais esperança. E com isso nós vamos naturalmente nos sentindo gratos por todos esses benefícios que são trazidos para todos nós por esses benfeitores que têm tanto carinho conosco. Nós vamos também querer dividir o pão, levar a alegria, a saúde, a esperança, a fé para os nossos amigos, nossos familiares, não é mesmo? Aqueles que estão conosco no dia a dia, levando a mensagem do Evangelho no seu sentido da vivência, de todo um envolvimento carinhoso, de toda uma dinâmica que favorece a real fraternidade. Então, quando idealizamos, quando sonhamos com a igualdade, com a liberdade, também captamos a necessidade de equilibrar esta bandeira com o sentimento de fraternidade. E é o que é a grande meta, porque os homens, embora continuando lutando pela igualdade, pela liberdade, já demos grandes passos no sentido evolutivo nesse processo, embora muito ainda que caminhar. Mas a fraternidade, essa anda esquecida. E é nela que a espiritualidade está implementando, dedicando todos os esforços. Cristãos, nós não podemos esquecer disso. Porque, diga-se de passagem, é o que nos motiva, é o que dá sentido à nossa vida. E com isso nós vamos iniciar lembrando de Jesus, quando no capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 34, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ele sintetiza todo o processo, todo o projeto, nesta frase que é toda a seiva da proposta de Deus: amor.
carinho, com muita alegria, a vocês, telespectadores, os nossos internautas que compõem a sala Estudando Espiritismo, que nesse momento participam conosco também, corações de vários lugares do Brasil, companheiros de outros países que estão semanalmente conosco. Tivemos um problema técnico aqui, vamos fazer os ajustes. Semanalmente conosco, para estudar os princípios doutrinários. Só um instante, por favor. Pede para ele trocar aqui. Bom, vamos lá. Nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, especificamente na segunda parte, no capítulo 6º, Vida Espiritual, o tópico Escolha das Provas. E na última semana, nós trabalhamos a questão 267. Lembram que nós ficamos 4 semanas estudando a 266? Então, assim, o nosso estudo se caracteriza por não ter pressa. Nós vamos trabalhando de acordo com as nossas possibilidades e, acima de tudo, atendendo toda uma dinâmica de uma casa espírita e daqueles que estão nos acompanhando à distância. Então, vamos lá. Se vocês me permitem, eu vou fazer a leitura da questão 267, trabalhada na última semana, já também lendo a 267A, para que a gente possa tecer os primeiros comentários. Lembrando que o nosso estudo é participativo e a gente pede que os ouvintes possam nos acompanhar, endereçando as indagações pelo chat da sala conferência, através da rede Amigo Espírita. Vamos lá, pergunta 267. O espírito poderá fazer sua escolha durante a vida corporal? A escolha no sentido da elaboração. Ok. Resolvido. Só ter paciência. No sentido de estarmos. Ok. O problema técnico persiste. Então vamos agora com este até o fim. No movimento em que nós empreendemos para definir todo um projeto de vida, porque o tópico trabalha nesse sentido. Vale lembrar que quando nós vamos reencarnar, nós passamos por um procedimento de uma elaboração de profundidade. Nada que está acontecendo na nossa vida está, por assim dizer, acontecendo numa dinâmica solta, sem ajustes, sem definições. Embora tenhamos o livre-arbítrio, que é um dom transcendente, Agostinho de Hipona, no século III, definia que é o dom perfeito que Deus nos deu. Livre escolha. Por mais que julguemos que temos essa livre escolha plena, isso é um engano. Porque o nosso livre-arbítrio, ele está diretamente vinculado a um plano diretor. Há um determinismo divino que nós aqui vamos adequar na fala, chamando-o do determinismo da evolução. E quando se fala em evolução, nós temos que pensar na evolução individual e na coletiva. Porque ninguém, por mais que se julgue só caminhando na solidão, ele faz parte de um processo, de uma engrenagem. Mesmo que ela seja até espiritual. Nós fazemos parte de uma coletividade. Existem famílias. Famílias corporais, famílias espirituais. Até diga-se de passagem, para relembrar o Evangelho segundo o Espiritismo, que esse ano completa 150 anos, essa obra transcendente, um dos momentos mais importantes da codificação espírita que Allan Kardec viveu, inclusive para traduzi-la para todos nós.
No capítulo Honrai o vosso pai e a vossa mãe, fica caracterizado isto. Parentela corporal, ela é transitória. A parentela espiritual é definitiva. Então, nós, quando encarnados, no nosso planejamento espiritual, um dos pontos primordiais na elaboração é a definição da família que o indivíduo vai reencarnar. Porque na família, nós vamos encontrar todo aquele manancial de sustentação e de provação para que a gente possa ter uma desenvoltura também importante na sociedade. Então, ou seja, nós temos todo um contexto de vivência dentro de um lar, temos um contexto de convivência no mecanismo social, por exemplo, na casa espírita, que agora nós estamos nos relacionando. Aqui, eu até brinco, né? Costuma ser a extensão da nossa família, porque costumamos ficar muito tempo na casa espírita. Mas, enfim, em qualquer lugar que você esteja, você está vinculado a agrupamentos. E como eu estava falando daquele que caminha só, esse que está só, ele faz parte de uma família, que pode estar até, teoricamente, todo mundo desencarnado. Vocês já observaram quando, por exemplo, no nosso contexto desencarna alguém, a lacuna que fica? Vocês já sentiram isso? Fica aquele vazio. Aí a gente costuma usar aquelas frases, mas tem que dar tempo ao tempo, porque daqui a pouco as coisas vão acontecendo e a gente esquece. Aí o viúvo fala assim, vou substituir em breve. E aí vai. Mas na realidade não tem substituição. Não tem. Aquela lacuna vai permanecer. Ela pode ser preenchida a partir do momento em que nós nos intercambiamos ou intercambiarmos com aqueles que partiram, não é assim? Porque, diga-se de passagem, eles continuam pujantes no mundo espiritual. Morte é apenas transformação energética, se eu posso assim dizer. Ou um transporte para uma outra realidade. Esse é um dos fatores maravilhosos que todas as religiões trabalham conosco. A morte é uma passagem. Agora, a doutrina espírita tem um papel importantíssimo no que remonta à sociedade e inclusive às próprias outras religiões. Porque a doutrina espírita vem inaugurar um patamar evolutivo da humanidade para que, em breve, todas as religiões estejam discutindo com clareza o que acontece pós a desencarnação. E observe que o nosso assunto aqui é o antes da reencarnação. Estão observando? E com isso eu posso até ficar muito feliz com vocês, dizendo que sobre a maravilha dessa eternização do espírito. E diga-se de passagem, portanto, nós, quando vamos definir esse planejamento da vinda, e que estávamos falando anteriormente sobre a questão da família, porque na família nós vamos encontrar o centro essencial dos nossos reflexos. O que significa isso? Lembram dos recursos que eu falei que nós vamos encontrar na família? Porque cada peça, simbolicamente, cada indivíduo que compõe a família, ele tem muito a ver com os painéis espirituais que nós, quanto indivíduos, precisamos de trabalhar. Painel de sombra, painel de luz. Naquele contexto de vida em que nós estamos nos propondo a viver. Ficou claro até aqui? Então, qual é a ideia que Allan Kardec trabalha com a espiritualidade nesse capítulo? Que antes de reencarnarmos, nós fazemos escolhas que vão globalizar todo um processo desta encarnação. Que tem a família, que tem, por exemplo, a profissão. Nós vamos discutir até a religião. Nós vamos discutir uma série de questões antes, junto com aqueles que são os benfeitores, que conhecem a psicologia humana, de alguma forma conhecem as nossas tendências. Não é? Então, eles vão nos orientar para fazer
essas definições dentro desse projeto. A questão aqui que está sendo levantada por Kardec junto com os espíritos, porque ele vem desenvolvendo o assunto, e por isso é que toda reunião acaba que no início a gente tem que fazer essa introdução para auxiliar quem está chegando, ok? Mas continuando, a pergunta é: o espírito poderá fazer sua escolha durante a vida carnal, corporal? Ou seja, nós fizemos a escolha antes de reencarnar. Até aí tudo bem? E depois que reencarna, a gente pode continuar fazendo escolhas? O que vocês acham? Vamos refletir. Resposta: seu desejo pode influir, dependendo da intenção. Como espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo bem diferente. É o espírito quem faz a escolha. Mas, ainda uma vez, ele pode fazê-la mesmo na vida material. Pois há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria em que habita. Então aqui a discussão não é livre-arbítrio. Não sei se vocês pegaram. A discussão aqui é a escolha dos grandes projetos. As definições. E o texto vem trabalhar aspectos interessantes, porque anteriormente nós estudamos aqui que lá no plano espiritual, com a visão ampliada, as nossas escolhas estarão diretamente relacionadas com as nossas necessidades como espíritos. Explica melhor isso. O que nós precisamos de ao reencarnar, viver, passar, para que a gente possa, quando voltar para cá, a gente voltar para o mundo espiritual, a gente possa voltar melhor do que nós chegamos agora. Vocês estão observando que eu desencarnei todo mundo aqui agora? Nós, espíritos, nós estamos discutindo lá no plano espiritual. Esquece a vida de vocês aí, ok? Ah, por quê? Aqui agora nós vamos reencarnar, ok? Combinado? Todo mundo reencarnado. A gente aqui agora, a nossa visão fica obtusa. Lembra que nós trabalhamos na explicação de Kardec na questão 266? Que ele diz o seguinte, que quando você está reencarnado, é como se você estivesse num vale cheio de nevoeiro, né? Névoas espessas, dificuldade. E você não consegue dinamizar, você não consegue perceber o que está lá depois daquela curva. Ou, muitas vezes, o que foi efetivamente que você viveu para ter chegado nesse momento da viagem. Aí Kardec diz o seguinte, que quando a gente está desencarnado, mortinho da Silva Xavier, tá? Para você dar uma risada, a gente vai estar lá no plano espiritual em cima de um monte, com a visão por todo o vale. Então lá no mundo espiritual você fala assim, puxa vida, vou ter que descer, passar por ali, tem a curva aqui, o caminho é sinuoso do lado de lá. Não é? Mas assim, se eu passar por ali, aqui, eu já sei que depois de morro tem morro. Não tem uma história aqui em Minas? Atrás de morro tem morro. Pois é, lá no plano espiritual a gente está vendo a posição do morro e que assim vai. Então Kardec está dizendo o seguinte, os espíritos, olha, me perdoe, que aqui nós podemos fazer escolhas macro, que tem a ver, que podem inclusive alterar uma escolha, o projeto que foi definido antes de reencarnar, mas não na vigília, não nessa ambiência física que nós estamos. Não sei se vocês pegaram. Ele está falando, os espíritos estão dizendo assim, o espírito com E maiúsculo é quem faz a escolha. Não é o espírito com
é minúsculo. O é minúsculo aqui, o espírito nosso aqui, com essa visão toda personalizada, cheia de interesses. Não. Por quê? Nós podemos, dentro de todo um contexto de vida, passar por determinadas provas que vamos ser levados de volta para o plano espiritual e com aqueles que nos auxiliaram anteriormente nesse planejamento, nós podemos ou receber uma orientação e aceitá-la para mudar o projeto no seu sentido de dinamizá-lo, de favorecer para que a sua intimidade cresça mais ainda, ou nós podemos, inclusive, olha o que eu vou dizer, não se preocupe, que eu acho que não é o caso de vocês. Nós podemos, lá no plano espiritual, emancipados, chegarmos na conclusão que a gente precisa de alterar drasticamente e, quem sabe, até interromper o processo. Não fique preocupado, Marco Aurélio. Mas pode. Porque se de repente o desvio de rota está muito intenso, de repente a gente pode concordar que é necessário aceitar uma intervenção do alto. Só que aí se isso acontecer, você vai voltar, levantou de manhã, todo feliz, vamos trabalhar. Mas vai meio preocupado. E muitas vezes durante a vida a gente começa a ter algumas percepções, o que alguns falam de intuição, mas não é intuição. Intuição é uma palavra que tem que ser melhor trabalhada no nosso meio espírita. Nós começamos a ter algumas sensações, algumas reminiscências do que a gente viveu, seja lá antes da encarnação ou em determinados momentos da nossa vida, e que essas reminiscências podem inclusive ter um sabor de algum tipo de sensação de que alguma coisa naquele campo vai acontecer. E quando é negativo, quanto mais negativo no seu sentido, de que está aproximando o desafio, a aflição, a dor, mais o indivíduo vai como que sentindo o peso e vai balançando. Ou pode acontecer o contrário. Ele pode começar a buscar forças no inimaginável, se preparando para um grande acontecimento que está para vir. Ele não sabe o quê. Aí começa, eu acho que eu preciso ir no médico. Eu acho que eu preciso de andar mais devagar com o carro. São lances que antecedem exatamente o que foi elaborado anteriormente. Mas pode acontecer também o contrário. O indivíduo está indo muito bem, graças a Deus. Ele tinha, por exemplo, um projeto na reencarnação, viver até os 65 anos, 7 meses e 2 dias. Gostou, Gino? Você não está próximo disso não, né? Aí o que acontece? O indivíduo vem naquela dinâmica, não é? Naquele ritmo frenético baiano, não é? Dando gás todo, não é? Trabalhando, dedicando, cuidando da família. De repente ele começou a se deparar com as questões espirituais. Aí isso tocou profundamente, ele viu que vale a pena trabalhar no bem. E de repente ele começou, como na parábola a parábola do semeador, né? A semente começa a dar 100 por 1. Olha que interessante, embora seja parabólico, porque semente no máximo que vai dar é 20 por 1. Né? Mas é didático. Começa a dar 100 por 1 a espiritualidade. Opa! Festa no céu. Olha como é que o indivíduo... O foguete está assim, a todo vapor. Aí, ele estava com um planejamento para... Quanto que eu falei? 65 anos, 7 meses e 3 dias. Olha, eu aumentei, tá vendo como é que eu sou misericordioso? Eu falei 2, já passei para 3. Aí significa que a espiritualidade está assim. Ele está indo bem. Vamos dar mais uma chamada. No nosso meio espírita, a gente fala da moratória espiritual.
Vamos dar mais um tempo para ele. E aí vai depender dos esforços, vai depender da qualificação. Porque imagine, olha como é que é o raciocínio lá no mundo espiritual. Poxa, o indivíduo custou a pegar no tranco. Mas foi, olha, tem séculos e séculos que a espiritualidade assim, vai. Ele, não vou, tá bom aqui, né? Deixa eu quieto. Vamos, não. De amanhã eu vou. Aquela história, né? De repente o indivíduo coloca uma marcha no carro, pega um embalo e começa a fazer um estrago de coisa boa, no bom sentido, né? Porque aqui em Minas a gente fala assim, um estrago de coisa boa. Dá mais tempo para ele. Vamos dar mais gás. Por quê? Imagine se esse processo vai cessar aqui com esses 65 anos, 7 meses e 4 dias. Não, até ele reencarnar e pegar no tranco de novo, pode demorar. Então Então é muito comum acontecer essas questões. Por exemplo, quer ver um exemplo? O indivíduo está, uma família passando por um grande drama. Aí o indivíduo está lá de cama. Em 5 anos que ele está doente. Aí é aquela festa, né? Todo mundo da família se candidatando para ajudar. Hoje eu durmo com ele no hospital. O pessoal tem que disputar, né? Porque todo mundo quer. Todas as noites, todo mundo briga para ficar com ele no hospital. Para dar banho, trocar fralda, né? Ajudar a pagar o enfermeiro, comprar o remédio. Olha, é uma disputa fabulosa. Aí os espíritos estão assim, gente, que família abençoada. Vamos deixar ele, mas ele está com 5 anos aqui. O planejamento era 5 anos na cama, 2 meses e 1 dia. Vamos deixar 7 anos. Quer dizer, mais 2, porque o movimento está sendo muito importante. Olha, para vocês verem como é que a coisa é. E está todo mundo assim, Jesus leva ele está sofrendo. E vai que está sofrendo nada. Costuma o indivíduo estar bem, sentindo alguns desconfortos, que tem a ver com o passado espiritual dele, mas intimamente costuma o enfermo estar melhor do que os familiares. Sabiam disso? Isso é mais comum do que se imagina. Embora costuma ser o contrário, né? Também, a família está bem e o indivíduo é que... O apoio que ele está recebendo acontece exatamente para ele ter força, para ele ter gás, para ele ir mais um pouquinho. Então, não fica preocupado, não. Vocês estão achando que o assunto hoje está meio pesado? Tá não, né? E olha que nós vamos falar das bodas. Nós estamos conversando sobre uma questão que é extremamente importante para todos nós. Refletirmos sobre o nosso modus operandi, a qualidade da nossa vida e como nós estamos lidando com os desafios. E, acima de tudo, como estamos também entendendo essa questão das escolhas. Nós vamos fazer uma pequena interrupção, porque nós temos algumas participações. Eu queria pedir ajuda para a técnica, me trazer um outro microfone aí que está com você. O Marco Aurélio vai trazer a participação dos amigos. Bem, Beto, é o seguinte, o Arnaldo está querendo dar uma provocada no pessoal. Obrigado. Ele está dizendo o seguinte, quando assim o espírito, né, nos sentimos em uma família estranha, como se fosse um patinho feio. O que tem? Ele está ali encarnado, mas ele acha que ele não está no meio que ele gostaria de estar, naquela família que ele está encarnado. Nós temos que refletir o seguinte. A gente conhece o Arnaldo. Um grande abraço para o Arnaldo, Santa Rita do Sapucaí, né? O Arnaldo é um companheiro que inclusive já nos visitou aqui em Belo Horizonte, enfim. E ele nos ajuda moderando o chat. Então a gente conhece, sabe que ele está realmente provocando. E a ideia é essa mesmo, reunião espírita para a gente pensar. Não é? Porque se ficar só dizendo amém, costuma não aprender. O patinho feio que ele está dizendo, ele está se colocando naquela condição do indivíduo que está naquela família e se sente assim. Já que estamos falando de água, né, eu não vou falar do patinho. Ele vai se sentir um peixe fora d'água. Isso é mais comum do que se imagina. Lembram que nós trouxemos o Evangelho segundo o Espiritismo na dinâmica da parentela corporal e da parentela espiritual?
No planejamento espiritual, nós estamos na família, que é um cadinho purificador. Eu trouxe Emmanuel aqui no livro Pensamento e Vida, na lição Família. Família é centro essencial dos nossos reflexos. No atual estágio evolutivo da humanidade, família perfeita, Sírios, Alvorada Nova, essas regiões assim, vocês vão encontrar família imperfeita que é exceção. Aqui família perfeita que é exceção, no bom sentido, né? Então, nós gostamos de trabalhar com uma didática que diz o seguinte, que as forças contrárias, elas existem para que haja equilíbrio. Então, as polaridades na nossa intimidade, elas funcionam exatamente assim para que nós atinjamos a perfeição. Você tem o lado positivo e você tem o lado negativo, ou o ativo e o passivo. Você tem homem e você tem mulher dentro de você. A vida é regida por uma lei chamada dualidade. Dualidade. O seu psiquismo funciona assim. Tem um momento da irradiação. É o semeador que saiu a semear. E tem o outro momento da colheita. É assim que funciona. Nós somos convidados para buscar o reino dos céus, estimulados por uma festa. Porque evolução é uma festa. Você tem que buscar motivo para agir, para pensar. Então, nesse movimento em que nos projeta a elaboração mental na construção de um reino, que hoje para nós ele é muito mais material do que espiritual, o procedimento é esse exatamente para que a gente tenha habilidades, experiências, para que a gente possa, num movimento contrário, buscando esses elementos do mundo material, da horizontal da evolução, nós somos sendo guindados a trabalhar no sentido inverso, que é trabalhar na intimidade. O reino dos céus, como define Jesus, ele não é conquistado com as posses, com as posturas, com a maneira de agir lá fora. A construção ela tem que ser íntima. Então, nós somos tão infantis no trato com o semelhante. E observe bem, a Dora está aqui conosco, a Dora traz para mim uma mensagem. Geralmente a minha tendência é personalizar essa mensagem. Porque eu sou ainda afetado. A minha infantilidade emocional é tal que eu deveria prestar atenção na mensagem que ela está trazendo. Mas a minha tendência é prestar atenção na pessoa que está trazendo a mensagem. Não sei se deu lá. É diferente. Quando eu presto atenção na pessoa, eu crio um elan de sentimento, de emoção tal, que se a mensagem que ela trouxe não me agrada, eu já começo a criar empecilhos, impedimentos, dificuldade, criando ou dificultando uma relação vibracional, espiritual, de amigos. Aí daqui a pouco, quanto mais ela trouxer fatores que me desagradam, mais eu vou estabelecendo um abismo para interagir com ela. Lembram como que nós começamos a reunião, Valéria? Capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 34. Estão lembrados? Quando a gente estava falando da fraternidade? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ele está dizendo o seguinte, que a dinâmica da vida é proagir, é amar. E amar é muito diferente de ser amado.
Captou? Deu aí? É muito diferente. Porque amor, na expressão legítima da palavra, é dádiva. Certa feita, um amigo espiritual de nome Werner, um alemão, espírito vigoroso, fraterno, me disse assim: na matemática dos homens, o que é valoroso é somar e multiplicar. Na matemática espiritual, o grande lance é diminuir e dividir. Por quê? Observe. Vamos trazer a locução evangélica. Jesus diz assim: o que vale o homem ganhar a vida e perder a alma? Lembra disso? Aí a gente leva para o lado religioso. Ah, então não pode isso, não pode aquilo, isso é pecado, tem a maçã. Aí a gente inventa uma série de questões, porque o nosso psiquismo ainda está muito voltado por uma fé vinculada a medo, a culpa. Doutrina espírita é Jesus voltando. Por mais que tenha espírita que tem dificuldade de entender isso. É necessário que eu vá, capítulo 14 do Evangelho de João. É necessário que eu vá para que o Consolador venha. O Espírito de verdade. Aquele que o mundo não pode receber. Mas vós o podeis. Porque ele irá relembrar tudo o que vos tenho dito e ensinar muito mais. Aí Allan Kardec explica isso. Ensinar muito mais. Ele está dizendo para nós, é desenvolver. É dinamizar o que ele falou. Porque a doutrina espírita não veio dizer nada diferente do que ele já tinha dito. Só que ele falou em síntese. Porque ele, inclusive, representa amor. E amor não discursa. O que discursa é mente intelectiva. Por isso é que evangelho, espíritas, amigos, evangelho não se assimila por esse nível de cognição. Você pode ter informações que são importantes. Jesus, há 2000 anos, os discípulos e etc. São fatos históricos que nos trazem referências. Mas você vai compreender o evangelho quando você entender e vive pela própria vivência que o negócio é dar. O que é praticar evangelho? Para nós espíritas ainda é comprar e dar, é distribuir. Para nós espíritas é número. Porque o nosso psiquismo está formatado ainda dentro de conceitos extremamente burocráticos e de ações periféricas. Nosso psiquismo ainda é judaico. Lá de trás. E por isso que nós estamos morrendo como espíritas. Aí nós vamos ter que trazer Jesus quando conversava com os fariseus dizendo: os vossos pais comeram do maná do deserto e morreram. O que vocês fizeram com os profetas? Vocês mataram os profetas. O evangelho é para ser trabalhado no sentido de nos emular, de dar sentido. Porque a construção do evangelho é sua, não é do outro. É dando que você vai receber. Ah, então tá, então eu vou beijar e eu ganho beijo. Eu vou abraçar e vou ser abraçado. Aí tem gente que faz até terapia do abraço. Tinha uma amiga minha, muitos anos atrás, chegou no centro espírita e falou que ela estava com depressão, aí o terapeuta falou que o negócio é terapia para abraçar. Então, Carlos Alberto, agora coordenador, eu posso sair abraçando todo mundo? Eu falei assim, pode, mas menos. Mas como assim? Não, você pode abraçar, mas não precisa de sair abraçando. Não entendi. Eu falei assim, abraça vibracionalmente. Agora, se você sair abraçando todo mundo, esse negócio não vai dar certo. Porque nem todo mundo quer ser abraçado. E tem gente que não entende o motivo do abraço. Saia de você mesmo para operacionalizar o bem. Porque quando você trabalha, quando você cria a circunstância, quando você favorece o bem-estar do outro,
você está adquirindo um tipo de alimentação que é para sempre, que é para te manter, que é para te sustentar, para te trazer segurança, paz interior, garantir a sua felicidade real. Fazendo. Nós temos aprendido com Emmanuel, embora Meimei tenha uma página também no livro Espírito de Verdade, que ele diz assim, como Meimei também, você tem o que você dá. Você não dá do que você tem. Observem como que os Espíritos nos ensinam o Evangelho. Pegou lá, Marilense? Vou repetir com muito carinho, porque eu preciso de aprender isso. Você não dá do que você tem. Os Espíritos estão falando de valores espirituais. Virtude, sentimento, experiência, habilidade. Isso é conquista sua. Você não dá isso para ninguém. Você pode sentar com seu filho aqui, várias reencarnações querendo passar para ele, ele não vai pegar. Ok? Agora, quando você senta com seu filho e fala, meu filho, é assim, é assim, é assim, é assim. Quem está ganhando? Você. Porque você está trabalhando a paciência. Você está trabalhando os seus sentimentos. A beneficência, a benevolência, a indulgência, o perdão. A essência da caridade. Deu aí? E você está potencializando cada vez mais os seus valores. Diz Emmanuel, a sabedoria é o caminho, mas o amor é luz. Olha que beleza. Casalberto, eu escuto Emmanuel, eu até choro. Sabedoria é o caminho, elaboração mental. Se tiver difícil, você me interrompe. Elaboração mental, isso é sabedoria. Einstein tem um pensamento que diz, parece, vai redundar, né? Mas tem que ser. No momento em que você pensa, alargando os seus horizontes mentais, jamais você será o mesmo. Jamais será o mesmo. Uma participação. Seu nome? Meu nome é Valéria. Eu queria saber se pode voltar no assunto do patinho feio. Pode voltar? Não, eu vou fazer uma pergunta. Retomando a história do patinho feio, existe a possibilidade de reencarnarmos em um ambiente familiar que nos seja estranho? É uma pergunta. E, sendo assim, qual seria o objetivo desta proposta, né, no perfil, no norte da fraternidade, como você colocou? E a outra questão é a seguinte: será que nessa dinâmica de reencarnar num ambiente estranho, o fato de nascer, o fato do vínculo consanguíneo, ele é como se imprimisse um certo amor natural, um amor selvagem, digamos assim, né? Entre os seres, pelo fato de serem consanguíneos, né? Isso poderia ser o primeiro, o vínculo mais primário de amor entre almas que não se, ou que são estranhos ou que se estranham. Pode ser isso? A história do patinho feio, ela mexe mesmo, porque ela nos coloca em várias projeções. Então, assim, foi muito bem você ter relembrado, porque senão a gente acaba não respondendo a pergunta, embora responda, porque nós estamos falando de integração espiritual. Os vínculos familiares em nível carnal, parentela corporal, para o Arnaldo, obrigado a Valéria, que está vindo de Campinas participar conosco. Os vínculos carnais, né, a família consanguínea, dentro de um planejamento espiritual, nós falamos que ela se transforma num grande celeiro de aprendizado. Então você vai encontrar almas afins e almas que você pode estar tendo, vamos dizer assim, primeiros contatos. Como você pode também estar vivenciando
possibilidades de reencontrar adversários. Porque se eu criei essa dificuldade um dia no trato relacional com a dor, e isso, por exemplo, se tornou uma animosidade, de repente uma adversidade muito grave, a espiritualidade pode nos convidar, assim, olha, esse assunto aqui está pendente, vamos tentar resolvê-los? Aí lá no plano espiritual, eu falei assim, Dorinha, Dorinha, aí ela falou assim, Casalberto, topo, igual nós conversamos aqui mais cedo, né? Aí, olha, na hora que um começar a esquecer do compromisso, o outro puxa, não foi isso que a gente nós estávamos falando exatamente disso antes da reunião. E isso tudo é ajustado, é combinado. E aqui em Minas a gente fala que combinado não é caro. Combinou, meu amigo, está compromissado. Só que existem situações que os adversários podem ter ódios, alimentar, nutrir dificuldades seríssimas. E reencarnam exatamente para que os laços consanguíneos favoreçam essa aproximação a duras penas. Porque se não for assim, os dois inimigos que reencarnaram no mesmo líquido amniótico não vão se colocar à disposição de olhar um nos olhos dos outros. Deu aí? Embora tem muitos que reencarnam juntos e se beijam uns 9 meses. Mas geralmente a tendência é que os polos opostos, é muito interessante, eu conheço 2 irmãos assim, eles são exatamente o oposto um do outro, um é ativo, outro é passivo. Mas assim, eles se amam, mas eles têm dificuldade de relacionamento. A coisa vai muito bem quando eles estão longe. Um sente falta. Se um passar mal aqui, ele está aqui na Alemanha. O outro está lá na África do Sul. Sentiu mal, ele capta. Pega o telefone na hora e liga para o outro. Mas coloca os dois para sentar na mesma mesa para discutir determinados assuntos, sai faísca. Então você observa que o patinho feio, não é? É que aquela situação de se sentir em alguns ambientes completamente fora do contexto é a misericórdia da providência divina, como define Emmanuel, que não nos situa uns à frente dos outros sem finalidade de soerguimento. A lei é amor. O processo é educativo. E esse assunto ele mexe tanto porque nós, quando estamos aqui, nós temos uma tendência a querer passar pelas experiências de uma forma light. Na Terra, esse é o diferencial das nossas semanas últimas aqui. Na Terra, não é isso, Dora? A gente chega aqui, você já viu como é que a gente faz prece? Papai do céu, né? Que o meu filho toma jeito, que a minha mulher melhore, Senhor da vida, que o meu salário robusteça, Senhor, que eu encontre o médico para ajustar porque está caindo, o remédio para aliviar. Olha, as nossas preces, observemos, elas, na maioria das vezes, salvo, né, aqueles espíritos mais evoluídos que eu fico assim, suplicando a Deus para conviver com eles, para ver se a gente aprende um pouquinho, mas eles, né, de vez em quando deixa um, deixa outro, mas geralmente nos deixa naquela fritura, como o Oswaldo Abreu costumava falar para nós em Belo Horizonte, que a família, muitas vezes, esses laços consanguíneos, eles funcionam como aquele processo de cozinhar batata na panela de pressão. Eu nunca cozinhei batata na panela de pressão, não, mas eu já parei para refletir e tem lógica. Né? Porque no início elas vão, né, não só a combustão, o calor, mas uma batata vai roçando na outra, etc. Daqui a pouco elas estão no ponto para fazer o purê. Assim, isso é o dia a dia. Porque tem um pensamento, até do nosso estudioso do Evangelho, o Carlos Torres Pastorino, que ele define o seguinte, eu gosto muito desse pensamento, que o nosso espírito tem um potencial inimaginável. E que a ideia é a gente fazer um paralelo de uma lâmpada com todo o potencial, mas que o nosso orgulho e a nossa ignorância
coloca camadas espessas, escuras em torno dessa lâmpada. É como se você passasse uma tinta preta em volta dela. Então, muitas vezes é necessário que essa luz, tenha um direcionamento que é dado pela vontade do indivíduo, pelo desejo de acertar, de aprimorar, para que gradativamente essas sujidades elas fiquem pelo caminho. E não, Valéria, não é possível, isso para nós doutrinariamente está mais do que claro, não é possível evoluir sem as projeções de ordem pessoal e o ajuste com o semelhante. Não é possível. Observemos os espíritos superiores. Me vem agora a imagem do benfeitor do movimento espírita, da unificação. O nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Lá na década de 50, no mundo espiritual comemorava-se 100 anos. 100 anos do nascimento dele, foi na década de 30. Que ele nasceu em 1832, se não me engano. 100 anos do nascimento dele. E ele, no mundo espiritual, já tinha angariado tantas virtudes, tanto merecimento, tanta condição, que ele recebeu, houve uma festa. No mundo espiritual tem festa também, tá, gente? A forma de fazer os objetivos é que são outros. Uma festa para comemorar. E aí, no meio da festividade, ele todo emocionado, vendo aquele coral de crianças que ele ajudou, de pessoas sofridas, quando ele encarnado médico dos pobres, depois como espíritos ele atendeu, todos envolvidos. Imagine o número de pessoas homenageando o Dr. Bezerra. E no meio dessa festividade, ele recebeu uma visita da mensageira de Maria Santíssima, Celina. E Celina se faz presente trazendo um recado. Que naquela festividade, Maria Santíssima convidava-o para deixar a terra e ascender a mundos superiores. Ele em espírito, hein? Porque ele já tinha cumprido todos os seus compromissos com Jesus aqui na terra. Ele ficou tão emocionado com aquele convite, com aquela oportunidade, não se sentindo merecedor, mas depois de refletir alguns instantes, ele pediu para Celina levar uma súplica para Maria Santíssima, para que ela pudesse deixar ele aqui na terra mais um pouquinho, mais um tempo, porque ele não poderia se sentir feliz ascendendo às esferas superiores, vivendo em outros planetas, sabendo que aqui existe um número incontável de almas que suplicam a ajuda dele, porque estão vibrando com muito sofrimento. Estão passando por provas muito graves. Ele não podia se sentir feliz. Então, nós precisamos, nesse momento, de refletir quanto a esse pedido que ele fez. Sabe qual foi a resposta de Maria Santíssima? Que ele teria o tempo que ele quisesse. Ele pediu só um pouquinho. Ele teria o tempo que ele quisesse para permanecer junto daqueles que suplicam o atendimento de Jesus. Gente, essa história, ela tem um valor extraordinário, porque observem quantas almas reencarnam nas famílias. Muitas vezes são consideradas patinho feio, mas são as estrelas que descem do zimbório para mergulhar na treva, para ajudar silenciosamente, amorosamente, aqueles corações que precisam de aprenderem a se tolerarem, a conviverem
muitas vezes de uma forma muito, como é que eu digo? Muito básica. Até com projeções assim, primitivistas. Primitivistas. Mas elas vêm em nome do amor. E pelo contato, vou brincar, esses espíritos mergulhados no líquido amniótico dessas mães, desses pais, dessas almas que se candidatam a auxiliar, eles vão sendo fertilizados gradativamente. Gradativamente. Então nós temos que ter uma visão mais tranquila, embora não estou aqui falando sobre indiferença, porque indiferença é assunto para coração empedrado, para quem não está disposto a ver a vida com os olhos de mais profundidade, né? Ou mais ampliados. Mas nós precisamos de analisar a reencarnação com uma visão. Kardec falou do monte. Eu vou convidar vocês para uma visão assim. Vamos levitar aqui? Vocês topam? Vamos levitar? Não é? E vamos imaginar como se a gente... Então tá, levitar é muito, né? Então tá, vamos entrar no aerobus, aquela nave espacial do André Luiz, movida a eletricidade, a magnetismo, a força do pensamento. Aí tá todo mundo viajando. Topam? Aí tá de noite, olha a noite bonita de Belo Horizonte. Ah não, gente, não é olhar para cima não, olhar para baixo. Porque agora eu gostaria que vocês olhassem para a casa de vocês. O que pode estar acontecendo lá agora? Mas não fica ali dentro da sala, da cozinha, não. Vamos começar a subir. Vamos começar a subir. Vamos começar a ter uma visão mais ampliada. Vamos começar a observar que cada um está no cômodo certo. Cada um de nós estamos realizando a tarefa possível. E não tenha dúvida que não é misticamente, não, que eu quero induzi-los, não. Mas é cientificamente que vocês olhem para esses lares com uma cinta magnética de luz. Porque todas as famílias, todos os lares, pode ser aquele que esteja passando pela maior algura, pelo maior descompasso. Todos os lares têm as bênçãos de Deus. Tanto que a gente observa que basta que um levante o dedo para fazer uma oração, ou que leve um afeto, um apreço, um presente, promove uma ideia, costuma os destinos serem redirecionados por uma alma que tem boa vontade de fazer alguma coisa de diferente. O papel da doutrina espírita, trazendo o evangelho novamente nesses tempos de tantas confusões, é acima de tudo promover a alegria dentro da gente. Mesmo que ela seja uma alegria curta, mas que essa alegria possa ser suficiente para nos dar um gás, para acender uma chama, para trazer esperança, para que você possa voltar para a lida e realizar o que te compete. Porque nós não estamos aqui à toa. E até eu vou dizer agora, o estudo tomou outro rumo, né, Dora? Eu com tanto de livro ali ia falar da parábola das bodas, mas as bodas vai ficar para depois. Porque vocês sabem que a nossa dinâmica aqui ela é de acordo com a... Porque aqui no interior de Minas a gente fala que a circunstância faz o sapo pular. Então o réptil está aqui, né, na luta danada aqui para tentar ajustar. Mas eu queria dizer o seguinte, por que você veio à reunião hoje? Por que você que está em casa ligou o computador, entrou na sala, no chat, acessou essa TV Luz, Nova Luz? Por que nós, nesse momento, paramos de fazer uma série de coisas para ouvir, para buscar, para bater? Está acontecendo alguma coisa de importante na nossa vida. E isto que está acontecendo, esse movimento que muitas vezes a gente não sabe qual é, mas que está acontecendo, tá? Ele precisa, Marco Aurélio. Ele precisa de ser observado, porque a vida é rica de sinais. Deus fala conosco
adágio popular que Emmanuel usou muito com Chico Xavier. Deus conversa com os homens pelos homens. Aí a gente fica assim, vou lá no centro, ver se o pai Joaquim, vou ver se o guia, vou ver se o médium, ele pode me falar alguma coisa. É natural. Pode ir, tá, gente? Não tem problema não. Porque, por sinal, eles estão trabalhando, coitados. Mas eu queria falar para vocês o seguinte. O mestre, você não precisa de procurá-lo no centro espírita. Na igreja. Olha o que eu vou dizer. Hein? Não. Vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou. Isso está no capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 13. Como mestre, eu vim para ensinar. Mas o grande movimento que Jesus promove é de uma educação do sentimento, que não acontece por coação, por pressão. Pressão é obsessão. Tá? Quando tiver uma ideia batendo na sua cabeça, tira da tomada, tá? Tira o plug da tomada. Esqueci. Aí eu tirei o microfone. Tira o plug. Sai de cena, meu amigo. Vai respirar outros haustos, como define André Luiz. Eu vou passar para você. Porque os espíritos que representam Jesus, porque quando eu falo Jesus, eu estou falando do bem. Que você não precisa de buscar lá fora. Embora tímidos, vacilantes, doentes, frágeis, precisando, no nosso caso, vir ao centro espírita. Ai de mim se o centro espírita não abrir a porta. Estou lascado. O Chico é que falava isso. Santa doutrina espírita, ai de mim. Vocês sabem que o Paulo de Tarso falava isso? Ai de mim se não fosse o evangelho. E a gente fica incensando. Mas o Chico é o Chico. Ai, fulano é fulano. Meu Deus, nós temos que começar a pensar Jesus na nossa intimidade operando. Portanto, precisamos de sentir, buscar Deus dentro da gente, porque a força está em você. E a força que move o nosso trabalho também está nos ouvintes. E eu preciso passar a palavra para o nosso amigo Marco Aurélio, porque senão depois, coitado. Vamos lá. Ô Beto, o Arnaldo, ele tinha dito alguns minutos atrás o seguinte, que a ideia é entendermos como e porquê do nosso planejamento reencarnatório, né? E ele comenta também assim que caso aqueles que devemos, né, aqueles a quem nós devemos, né, temos dívidas, evoluam, vamos renascer com eles, né, nesse ambiente para que propicie atender nossas necessidades, né? Tudo isso propicia, né, nesse planejamento a gente reencarnar junto com estes. Sim. Muito bem a colocação. Estão vendo, gente, que o nosso trabalho ele é participativo também. É importante que até dentro da pergunta anterior também da Valéria, com relação à fixação dos caracteres, também os vínculos da reencarnação, do sangue, não tenhamos dúvida de que muitas vezes essa fixação ela se dá e precisa de pouco tempo. Mas é um pouco tempo que tem que se repetir no tempo. Então os indivíduos reencarnam como familiares, a própria espiritualidade sabe que de repente essas células vão se bipartir. Por exemplo, você tem uma família lá que temos lá famílias numerosas. Aí de repente desencarna o pai, ou desencarna a mãe ou a avó. É o suficiente para desagregar tudo. Ou seja, aqueles espíritos que estavam ali, o pai, a avó, seja quem for, eram espíritos com um magnetismo tão específico, tão importante, com compromisso com todo o agrupamento. Então a simples presença dele significava uma oportunidade dos indivíduos se relacionarem, muitas vezes a duras penas, ou então só no social, que é muitas vezes interessante nos relacionamentos. No Natal, já sei, tem que ir lá. Aí tem fulano, mas é rapidinho, a festa acaba, né?
Ou então, Dia das Mães. Ai, tem que ir lá na casa da véia. Né? Fala até assim, né? Quem que é a véia? É a sogra. Você não gosta de sua sogra? Não, eu gosto dela, mas que ela é uma jararaca, dorme na cama redonda, enroladinha. Mas tem que ir lá. Agora, se você for fazer... Você tá sorrindo, né? Sorriso bonito. Mas é assim mesmo. Agora, se você for fazer uma pesquisa, como é que foi o comportamento dos dois lá atrás? Essa diferença toda aí, minha amiga, não é simplesmente pelo fato de ser sogra. Porque, diga-se de passagem, eu já escutei vários depoimentos quando eu falo da sogra, né? De pessoas que falam assim, pois é, a minha sogra é a minha segunda mãe. Já escutei depoimentos assim, a minha sogra é muito mais mãe do que a minha mãe. Aí você vai entender, mas por que ela é muito mais mãe do que a minha mãe? Porque já está estabelecida a relação. Então hoje ela vem como sogra. E a sogra agora é mãe. Captaram aí a junção? Olha que legal. É uma batida no liquidificador que dá um resultado maravilhoso para todos nós. Então, dentro dessa promoção que o Arnaldo inclusive falou, nós reservamos. Eu ia tentar fazer em 1 hora, mas nosso tempo caminhou. Então eu vou ler rapidamente comentários breves. A parábola das bodas. E nós vamos, essa parábola está registrada em Lucas e em Mateus. Nós vamos trabalhar Mateus, capítulo 22. Eu vou fazer a leitura, peço a paciência de vocês, mas assim, só para a gente pegar a seiva da parábola. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Vocês sabem que um versículo é suficiente para 7h30 de muita conversa. Mas a nossa proposta é trazer uma ideia básica para que a gente possa tirar a seiva dentro da proposta da noite. Nós temos, assim, essa passagem analisada, e todas as passagens devem ser analisadas de acordo com o prisma da elaboração mental, do entendimento, da maturidade de cada um.
Então ela é ajustada, portanto, de acordo com a envergadura, a altura espiritual de quem as analisa e vamos tirando as conclusões. Mas aqui, dentro do nosso contexto, a gente vai observando a primeira coisa que o rei vai promover uma festa. Bodas. Bodas, casamento. Eu sempre, quando sou convidado para falar sobre casamento, aí muitas vezes a expectativa é que eu fale sobre marido, mulher, como é que é o dia a dia e etc. Embora a gente pode passear por aí. Mas o nosso compromisso com a seiva do Evangelho é falar que as bodas é com a vida. Quando nós nos propusemos a reencarnar, nós estamos assumindo uma responsabilidade de um grande casamento. A vida é um casamento. Diga-se de passagem, dentro desse grande casamento, é promovida uma festa. Ok? Por quê? Temos que felicitar a oportunidade. O Evangelho é bodas. O Evangelho é casamento. Tanto que João Batista, de uma forma exuberante, um dia eu explico isso com detalhes, mas quando ele diz, ele se aproxima de Jesus e beija os seus pés e diz que ele não é digno, né, de desatar as sandálias, ele está dizendo que Jesus é o noivo. Ou seja, Jesus, o governador espiritual do planeta, assumiu um grande consórcio com o Criador, com Deus, cuidar das ovelhas, dos filhos. Portanto, quem é a noiva? Quem é a noiva? Jesus é o noivo. Quem é a noiva? Já pararam para pensar nisso? A noiva. Quem é a noiva? Quem quer arriscar? Você de casa? Participação no chat? A humanidade, não é verdade? Mas nós poderíamos dizer que também ele casou com o Evangelho. O Evangelho é a noiva. Porque a noiva é a própria operacionalidade do processo. Deu aí? O noivo ativo, ele tem que fertilizar. Mas ele vai fertilizar no plano laboratorial da vida. Os frutos, os filhos, somos nós. Somos humanidade também. Também somos filhos. Olha que beleza. Nós somos noivos, nós somos filhos. Mas os filhos do casamento são os frutos que nós conquistamos na nossa intimidade. Deu aí? Então, quando Jesus se propõe a auxiliar a humanidade, na realidade, ele está dentro de um processo de crescimento interior também, dentro da dinâmica de vida dele. Não vou entrar no mérito, porque o tempo não permite. Agora é interessante porque Jesus está falando que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do filho. Ficou claro isso? Nós buscamos na nossa vida um reino que tem a ver com o reino da terra. Ok? Poder, dinheiro, favorecimento, ok? Domínio, é o que nós buscamos na terra. E o reino dos céus é o sistema real, é a vida verdadeira. Ah, o reino dos céus, então não é o plano espiritual, não? Não, aqui é estado de alma, porque o reino dos céus, ele pode ser estabelecido aqui, como também no plano espiritual. Aí ele vai enviar os servos a chamar convidados para as bodas. Se a gente for num plano operacional, Jesus, como um rei, o rei dos reis, ele enviou servos. Quem são os servos? Aqueles que estão numa dinâmica de trabalho com ele, representantes, legítimos, dignos, moralizantes, moralizados. Deu aí? São servos. Mas na realidade não são servos no seu sentido de estarem escravizados. Deu aí? Porque o trabalho com o Cristo não é servidão, é libertação. Eu vou ter que trabalhar aqui meio rapidinho. Pegaram a ideia?
Aí eu vou ter que trazer Paulo quando diz assim: eu prego o Cristo em cadeias. Olha que beleza. Para você viver o evangelho, minha amiga, você tem que entrar numa cadeia. Que cadeia é essa? Você vai passar por muitas dificuldades. Porque não é fácil. Você sabe que tem uma festa. Mas para você participar dessa festa, conforme o texto vai desenvolvendo, você tem que entender que você tem que servir muito. Porque na terra você quer ser servido. O reino dos céus, a proposta é você servir. Não foi o que Jesus fez? Olha que beleza. Como é que vem os contrapontos da parábola? Então existe um sistema e um antissistema. O que o mundo quer, na realidade, que propõe e que nós aderimos, é um antissistema. É ir contra a própria lei natural. Por isso é que a gente se desequilibra, dona Mirtes. Hoje eu não falei o nome da senhora, nem dona Mirtes. Dona Mirtes, a gente se desequilibra porque trabalhamos, por exemplo, ao invés de amar, você mãe, doação. Aí você mãe fala assim, hoje eu quero, hoje eu sou eu, hoje eu quero. Já começou a complicar, mas eu preciso mudar de assunto, porque senão ninguém volta semana que vem. Depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado. Vocês têm dúvida que está tudo preparado para uma grande festa? Você tem todos os recursos para participar da festa. Casalberto, não, eu não tenho dignidade, eu sou isso, eu sou aquilo. Então realmente tu não vai para a festa. Porque você mesmo já disse que não vai. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Um companheiro, certa feita, eu estava precisando de alguém para me ajudar no passe. Aí, eu conheço, frequentando a atividade, isso não foi aqui não, em outra casa. Sabia da dinâmica, percebia a energia dele. Aí eu, fulano, vem cá. Aí, pois não. Vem cá que você vai me ajudar a dar um passe no indivíduo ali. E quase desencarnou. Ele deu um pulo para trás. Disse, eu... Que isso? Não tenho condições. Eu falei assim, tem. Aí foi, né? Aí eu tive que contar a história para ele, né? O Chico, todo desequilibrado, porque tomou umas lenhadas na orelha. Depois eu conto essa história. Aí, depois que apanhou da dona, ela virou para ele e disse, agora você me dá um passe, viu, seu safado? Aí ele ficou sem saber. Ele tinha acabado de apanhar dela e ela pediu o passe. Aí, naquele momento, eis que a visão psíquica do Chico detectou Emmanuel. Aí, Emmanuel, ela está me pedindo um passe. Eu não tenho condições, Emmanuel. Aí Emmanuel virou e disse, você não tem condição, mas ela tem a necessidade. Vai lá dar o passe. Cuidado com o excesso de escrúpulo. Cuidado com a maneira com que você está tratando a sua evolução. Cuidado com essa dinâmica de sofisticação que é característica dos orgulhosos. Porque muitas vezes a gente sofistica. E quando sofistica, perde a simplicidade e perde a oportunidade. A festa está pronta para você ser feliz. Agora, os enviados, os servos já foram designados. E nós precisamos, então, de ouvi-los. Quantos benfeitores espirituais estão aqui agora conosco? Estão na sua casa? Você que nos acompanha, nesse momento, dizendo para você, olha, presta atenção nisso. Ou muitas vezes te envolvendo para falar assim, olha, você consegue, mas você precisa de entender que o jantar preparado precisa de ser valorizado. O que aconteceu? Os servos foram e convidaram aqueles que estavam na lista de convidados. O que representa isso? Que muitas vezes a espiritualidade observa que o indivíduo tem as possibilidades, tem os recursos, mas ele prefere ficar fora do processo. Não sei se deu aí.
por várias razões. Costuma o médium ter todas as condições, as informações, mas de repente ele prefere deixar para depois. Aí o que vem a acontecer? A parábola é longa, não é? Nosso tempo não permite. Mas o convite vai se estendendo e chega num determinado momento em que a resposta e a postura dos servos no convite enfurecem o rei. Aí o que o rei manda fazer? Pôr fogo, destruir tudo. Aí a gente fala assim, nossa, mas você está falando que o rei é Deus, é Jesus, ele vai mandar pôr fogo então? Não, ele não vai mandar pôr fogo. Mas essa parábola está dizendo o seguinte, que quando os convites batem, chegam, e que nós optamos, seja por desobediência, pode deixar, seja por indiferença, seja por ociosidade, ou seja porque nós queremos privilegiar o imediato, o que acontece? A própria vida, olha o que eu vou dizer, hein? A própria vida vai dizer assim, poxa, ela, como diz a música, né? Menina, te carreguei no colo. A sua mãe te carregou no colo décadas. Agora ela está indo, né? E você não valorizou. Isso é a destruição, meu amigo. Isso é a chama que vai dilacerar a alma do indivíduo. Ou seja, quando o indivíduo cai em si. Imagine você chegando no mundo espiritual, como milhões chegam, milhões, hein? Chegam se deparando com a verdade e percebendo que julgaram fora a oportunidade. Quantos? É o rei que mandou pôr fogo? Não. É a consciência que entra em combustão. Captaram aí? Agora, é muito interessante, né? Porque muitos são convidados e dizem, então, que não são dignos. São aqueles que estão, muitas vezes, no final do caminho. Porque os servos pelejaram no convite. Vocês desculpem, Jesus, eu estou tendo que correr. Eu fico com um coração pesaroso tendo que correr com o evangelho. Mas se não for assim, não funciona, né, dona Nilza? Aí o que aconteceu? Os servos vão lá no final do caminho e vão achar aqueles que estão, teoricamente, numa condição de se sentirem insuficientes. São aqueles que estão coxos, estrupiados, cegos. Aí os servos falam assim, vinde para bodas. Costumam, aqui eu vou aprofundar para acelerar, serem aqueles mesmos que antes tinham condições de aceitar o convite. Tinha tempo, tinha inteligência, tinha recurso, tudo favorecia para atender o crescimento, mas não quiseram. Aí o que acontece? Vão viver o fogo purificador, para depois, numa outra situação, que pode ser em outra reencarnação, como pode ser na mesma encarnação, chegar naquela condição de estar lá no final do caminho e o Senhor volta dizendo, vinde para bodas. Aí, muitas vezes, a situação vai te pegar coxo, não é? Ou seja, as inibições do caminho favorecem para que você não vá pela porta larga, mas entre pela porta estreita. Porque aí você, todo mundo foi para a festa, eu estou aqui, coitadinho. Aí o telefone toca, vamos no centro hoje? Já que eu não posso ir na festa, eu vou com você, porque sozinho eu não quero ficar. Aí chega aqui todo manco, toda dificuldade, e fala assim, Senhor Jesus, coitado de mim. Aí soltaram até um foguete ali fora. E a espiritualidade soltando foguete. Graças a Deus ele está coxo. Ele está cego, porque se soltar o olho dele, esse olho azul bonito, brilhando,
ele não vai procurar coisas boas. Costuma querer navegar pelas águas da fantasia, das dificuldades. Deu aí? Como é que é interessante? Oh, que pena. Mas aí, chega no final, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. Ufa, vamos lá. Vocês querem que eu fale do perispírito? Vocês querem que eu fale da aura? Virtude, clareia. Aí vira até speed de luz. Né? Nossa, olha a aura dele. Ok, não tenha dúvida. Eu falei que a sabedoria é o caminho e o amor é luz. Amando você vai, não tenha dúvida, criando uma ambiência psíquica para permanecer. Agora, se vocês observarem, parece que tem uma contradição aqui na parábola. Porque, de repente, os primeiros convidados que tinham os trajes, todas as facilidades, não toparam. Não é verdade? Aí houve uma consequência. Aí depois os servos saem de novo e vão convidar qualquer um do caminho. Então tem coxo, pobre, estropiado, miserável, tarará, e todo mundo vai para a festa, eles foram convidados. Aí no meio deles tem um que não está com traje. Não parece uma contradição? Por quê? O miserável, aquele que não tem recurso, ele vai ter traje nupcial, né? Ele vai ter roupa de ver Deus. Né? Lembra na época que tinha roupa de ver Deus? O povo ia para a igreja, punha a melhor roupa. Era desfile social. Aí falava que é roupa de ver Deus. Ver Deus é o namorado, é a namorada, é a sociedade que vai aplaudir o vestido. Olha para vocês verem como é que a gente corrompe. E aí, voltando, a ideia não é contraditório? Aí nós temos que observar o seguinte, que o reino dos céus, ele é conquistado pelas crianças, pureza da alma. E não adianta muitas vezes que você esteja nessa condição de já estar, vamos dizer assim, já saboreando dentro dos planos da conquista, das virtudes, e ainda se permitir trabalhar no antissistema. Aí a parábola vai ser encerrada apertando o parafuso. A definir o seguinte: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Estou ajustando aqui. Porque esse pobre, estropiado, com dificuldade, etc., já estava assim, um passo do paraíso. Mas naquele instante, ele quedou, como nós, muitas vezes, próximos da vitória, optamos por voltar para a retaguarda. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Eu tenho aprendido com os benfeitores que essa reflexão define o seguinte: muitos, para adequar, todos somos chamados. Vinde a mim todos vós. Mas pouquíssimos se escolhem para participar do banquete. Porque não é simples. Porque não basta você falar com palavras eu quero e dizer amanhã eu faço. Conquista espiritual é determinação. E a senha para a vitória é de perseverar até o fim. Esta é a grande indicativa de Jesus. E o nosso exemplo sagrado e incomparável é o do Senhor, que mesmo nos momentos mais ásperos da subida, só, torturado, em tese injustiçado, sabendo das augúrias, suando sangue, humildemente mostrando que podemos falar: Pai, espera um pouco. Mas ao mesmo tempo ele diz, vitorioso: mas seja feita a tua vontade. E ele foi.
o justo imolado entre dois ladrões. Duas almas que ainda relutavam em aceitar o convite. Um deles, num lampejo, diz: Senhor, o Senhor é justo, me leve para o teu reino. E nos faz lembrar Emmanuel, que ele respondeu assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas ele não disse: ainda hoje permanecerás comigo no paraíso. Porque agora nós estamos suplicando, estejamos contigo, Senhor. E ele vai nos abençoar. Mas em seguida ele vai dizer: mas para permanecer em mim, é necessário que estejais pleno com o Pai. E para a plenitude com Deus, só buscando o sagrado consórcio com a vida e com os semelhantes. Porque a senha é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nesse momento, com muita alegria, nós atingimos o momento de interromper a nossa reunião, agradecendo a todos que se envolveram nesse procedimento, nessa engrenagem. Os nossos amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, os membros da Rede Amigo Espírita, e a você, companheiro telespectador da TV Nova Luz, os seus diretores. E gostaríamos também de agradecer a presença dos benfeitores espirituais. Nessa noite, especialmente, eu gostaria de render um preito de gratidão e carinho ao nosso querido Caibar Schutel e toda a sua equipe de divulgadores da doutrina espírita. E aos nossos familiares, espíritos que vieram conosco brindar nessas bodas, na qual o festejo, todo ele é voltado para a presença de Jesus nos domínios do nosso coração. E que Maria Santíssima, a veleira da humanidade, continue nos inspirando e abençoando o sagrado instituto da família, porque sem a família estar fortalecida, a regeneração continuará aguardando que os homens se curvem à beleza das rosas, que deve tremular como símbolo da fraternidade excelsa e real. E assim, nos despedindo de vocês nessas vibrações, gostaríamos de convidá-los para estar conosco amanhã, às 14 horas, para o seminário Jesus e os Discípulos, que também será transmitido por todos os canais aqui citados. Mas eu fiquei sabendo que só ganha bônus horas vocês, hein? Se estiverem aqui conosco. Mas se não puder, podem acompanhar dos seus lares, porque graças a Deus está cumprindo a profecia de Jesus, que disse que no futuro o evangelho seria pregado nos telhados. E hoje a gente vê a internet realizando o que Jesus prometeu há 2000 anos atrás. Um beijo no coração, valeu, muita alegria, muita paz, boa noite para todos. Que assim seja.